Olá pessoal, meu nome é Gabriel Messias e a gente está começando mais um giro da semana aqui do Econature, série onde a gente comenta algumas notícias que foram relevantes ao longo da última semana. Hoje eu vou estar comentando com vocês notícias que saíram entre o dia 24 de janeiro e 31 de janeiro. Mas antes de começar eu quero dar um recado que na próxima quinta-feira a gente vai estar realizando uma live sobre a série Mamíferos, essa série que saiu lá no nosso canal do YouTube. A gente vai conversar um pouco sobre essa série, assim como vamos falar coisas extras que não foram para a série. Se você quiser acompanhar, a gente vai fazer essa live lá no Instagram, que tem aqui na descrição do episódio, então é só acompanhar lá a partir das 19 horas no nosso Instagram. Agora então, bora falar das notícias dessa semana. A primeira notícia que eu separei, ela foi publicada no site do MSN e se chama O que é jardim sensorial e por que você deveria montar um na sua casa. Bem, inicialmente essa notícia traz o que é o conceito de jardim sensorial. Segundo a engenheira agrônoma da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, que se chama Maria Cláudia, ela diz que é aquele jardim que estimula todos ou pelo menos algum dos nossos sentidos. Então a gente vai estar falando aí de visão, tato, olfato, paladar e audição. E ele é possível de ser adaptado a pequenos espaços, como em jardins verticais. Para quem não sabe, os jardins verticais são aqueles jardins suspensos que são feitos em estruturas verticais como paredes. Então você coloca lá arranjos como de vasos ou outras estruturas que permitam o crescimento ali do seu jardim nessa posição. E os jardins sensoriais também eles estão em espaços públicos, então como é enfatizado nessa notícia, é muito vantajoso, além de você ter num pequenos espaços um jardim sensorial, ter ele também em espaços públicos para que a população faça uso desse espaço. Mas quais são os benefícios, que um jardim sensorial pode trazer? O primeiro benefício que a gente tem é o uso do jardim sensorial em terapias. Para, por exemplo, pessoas que têm deficiência auditiva, motora, deficiência múltipla, visual ou até déficit cognitivo. Essa interação com as plantas e como elas são, entender cheiro, entender o sentido de tatear elas, estimula e ajuda essas pessoas a lidar com esses problemas, Além disso, os jardins sensoriais que são maiores, eles podem ser adaptados para fisicamente eles estimularem alguns sentidos, algumas questões do nosso corpo, como por exemplo o equilíbrio. Então, por exemplo, se você tem um jardim sensorial grande num espaço público, você pode ter uma diferença entre pisos que constituem esse jardim sensorial, estimulando assim o equilíbrio da pessoa que está fazendo uma terapia ou utilizando aquele espaço para isso. Além disso, o jardim sensorial também traz benefícios na parte do paisagismo, o embelezamento das paisagens em espaços públicos, ou seja, você deixa mais bonito. Imagina você ter uma praça ali que não tem nada, que é só aquele banquinho, aquela grama abandonada, ser trocado por exemplo, um jardim sensorial, onde você vai ter uma mescla de várias plantas diferentes, entre outras coisas que deixam mais bonito e deixam mais agradável o espaço, e valorizam o local. E por último, a gente tem os benefícios da parte de educação ambiental, O jardim sensorial ele pode ser utilizado como uma ferramenta de educação ambiental, estimular o entendimento, por exemplo, das plantas, visando assim uma aproximação, uma experiência da pessoa com aquele organismo e valorizar as plantas e entender que certas plantas podem ter várias utilidades, assim como pode ser utilizado para outros, para entender, por exemplo, mecanismos como de polinização. Você pode usar um jardim sensorial para explicar o conceito de polinização, qual que é a importância de abelhas, qual é a importância de outros organismos que constituem aquele jardim sensorial, não só as plantas em si, mas toda a biota que tem ali junto. Falando um pouquinho mais dessa questão da educação ambiental, eu quero aproveitar aqui para falar de um conceito que a gente tem discutido bastante em algumas lives aí que a gente fala, principalmente nos dois últimos bate-papos Econature, o número 12 e o número 13, que foi com a Raíssa Jacob e com o Fagner Zanetti, da Horta do Lelê,
onde a gente falou de um conceito chamado comportamento pró-ambiental. Antes de falar desse conceito em si, eu quero diferenciar outros dois conceitos: conscientização ambiental, consciência ambiental. Quando a gente fala de educação ambiental, a gente está falando de atividades que estimulem o entendimento das questões ambientais. E dentro da educação ambiental, a gente vai ter a conscientização ambiental, que é um processo de estimular a criação de uma consciência ambiental, ou seja, de um senso crítico aos problemas relacionados ao meio ambiente. E aí, quando a gente fala de consciência ambiental, é a disposição e voluntariedade individual ou da sociedade de tratar assuntos relativos ao meio ambiente, de forma favorável ou não. Isso quer dizer o quê? Então quer dizer que quando você tem uma consciência ambiental, você sabe do problema, você tem o senso crítico daquele problema e pode se disponibilizar ou não a tratar desses assuntos de uma forma favorável ou não. E aí vem o ponto que a gente vem batendo bastante aí nas últimas lives, que é diferenciar consciência ambiental de comportamento pró-ambiental. Quando a gente fala de consciência ambiental, isso não quer dizer que a pessoa, tendo consciência dos problemas, sabendo o que eles podem causar, que essa pessoa vai agir em prol do meio ambiente. Ou seja, como eu disse, ela pode ou não agir em prol do meio ambiente. Já quando a gente fala de comportamento pró-ambiental, a gente está falando de um conjunto de ações que respondem a requerimentos individuais e sociais e que minimizam os impactos negativos sobre o meio ambiente. Isso quer dizer o quê? Que são ações que a gente toma que realmente consideram a nossa consciência ambiental, consideram toda essa problemática que existe, mas a gente toma atitudes que favorecem o meio ambiente para contrapor esses problemas. Mas então como que rompe essa barreira de consciência ambiental para comportamento pró-ambiental? Existem diferentes teorias que falam sobre isso. Tem a teoria da ativação da norma, teoria da atitude, comportamento e contexto, teoria do comportamento planejado, enfim, são várias. Mas basicamente o comportamento pró-ambiental ele vai ser um reflexo da complexidade de diferentes fatores. Eles podem ser demográficos, podem ser externos, como cultural, econômico, institucional, e internos, como atitudes, emocional, motivação e valores. Uma coisa que a gente prega aqui muito no Econature é a vivência. Você ter uma vivência com uma questão ambiental, de ter uma proximidade com a questão ambiental, te faz mais empático com as questões ambientais e tornar mais reflexivo quanto a isso. E isso reflete bastante no comportamento pró-ambiental. Como eu disse, ele é uma mescla, é um resultado de vários fatores, então a gente não pode, muitas vezes, exigir que certas pessoas tenham um comportamento pró-ambiental sem considerar todos esses fatores que envolveram o desenvolvimento dessa pessoa. Então é muito importante, quando a gente trabalha com educação ambiental, entender esse processo de conscientização ambiental e entender o comportamento pró-ambiental. E também não rompeu a barreira do limite do respeito com essas pessoas. Muitas vezes o comportamento pró-ambiental não efetivado é só um reflexo de que uma pessoa não teve oportunidade de vivenciar uma experiência com o meio ambiente, que até teve um processo de conscientização ambiental, mas talvez ele tenha sido falho, ou entre outras coisas que estão tão envolvidas. Então, o educador ambiental muitas vezes tem que ter essa malemolência de entender que mesmo que ele trabalhe com aquela pessoa, que ele insista em passar vários conceitos relacionados à educação ambiental, muito ainda vai vir da vivência daquela pessoa, da vivência do que ele já passou, do que ele viveu ali com aquele educador ambiental e o que ele vai viver, para efetivamente ele mudar o seu comportamento em prol do meio ambiente. E aí, quando a gente fala dos jardins sensoriais, principalmente se a gente considerar em espaços públicos, eles podem estimular e facilitar que exista essa consciência ambiental e, além disso, que se estimule os comportamentos pró-ambientais, porque você vai estar ali vivenciando uma coisa, além de te passarem o teórico, te explicarem tudo, você vai estar ali, pôr a mão na massa, sentindo,
vai estar presenciando todo aquele benefício que o meio ambiente pode te fornecer e que você talvez tenha que ter um respeito para com ele também para usufruir desse benefício. Bem, depois de explicar esses conceitos que a gente fala tanto aí nas nossas lives, nos nossos eventos, vamos voltar aqui para a notícia e falar algumas questões. Além de falar da importância dos jardins sensoriais, também é mostrado alguns exemplos de plantas que podem estimular os diferentes sentidos. Por exemplo, no caso da visão, os autores citam o caso da camélias, azaleias, primaveras. No caso do tato, o boldo e o peixinho. Se você pensar no boldo e peixinho, você vai ver que ele tem aqueles pelinhos, né, em cima da folha, que eles estimulam bastante o tato. O olfato, que é o tomilho e a cidreira, que tem um cheiro bastante característico. O paladar, com a cebolinha e hortelã. E também tem o caso da audição. No caso da audição, é citado as mini-fontes de água, que são aquelas mini-fontes que tem jardinzinhos, e o barulho da água acaba estimulando a audição. Assim como também barulho de pássaros ou sinos de vento, que são aqueles sinos que são feitos tanto de metal quanto de bambu também. E um último aspecto que essa notícia traz também é um sinal básico de como plantar, fazer a sua horta sensorial. Então essa notícia é bem legal, que aí permite a gente bater em vários conceitos, né? Falar um pouquinho de cada conceito e mostra como uma ferramenta simples, que talvez não exija quase nada da gente, faz com que a gente tenha um processo tão valoroso que tem benefícios por parte de paisagismo, educação ambiental e até de terapia. Benefícios que envolvem o meio ambiente como um todo. A segunda notícia que eu estou trazendo hoje, ela foi publicada no Diário do Nordeste. O título dela é "Tubarões estão desaparecendo e o fenômeno deixará um enorme buraco nos oceanos", diz relatório. Bem, essa notícia trata da sobrepesca de tubarões e de peixes como um todo. Ele trata de um estudo que foi publicado na Nature pelo Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Canadense Simon Fraser. Esse estudo mostra que já aconteceu o desaparecimento de mais de 60% dos exemplares de algumas espécies de tubarões e raias no mundo. O declínio dessas espécies dão principalmente de tubarão-martelo ou a raia-manta, e também o tubarão oceânico, que está à beira da extinção. No caso desse tubarão oceânico, eles procuram as barbatanas dele para vender com fins de culinária, que é muito valioso. Se estimou que em 60 anos sua população caiu um número de 98%, ao tanto que foi muita coisa. Para as 18 espécies que foram estudadas, desde 1970, teve uma queda aí de 70% das suas populações. Sendo que o que agrava ainda mais esse estado é que tubarões e raias têm um crescimento muito lento e se reproduzem pouco também. Ou seja, torna mais difícil a reposição de novos indivíduos aí no meio ambiente. Agora falando um pouquinho de alguns conceitos aqui para a gente entender a parte das consequências que podem vir a acontecer devido a esse desaparecimento. Quem acompanhou a nossa série Mamíferos lá no YouTube viu que essa semana saiu um episódio sobre ameaças. Nesse episódio eu falo sobre o papel que os mamíferos constituem no ecossistema. E aqui a gente volta de novo para essa discussão. Como a gente sabe, cada espécie que existe no planeta, ela tem um papel diferente dentro do ecossistema. Para exemplificar isso, vamos pensar numa cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Ela é a relação de alimentação que os organismos vivos mantêm entre si. Se a gente pensar numa cadeia alimentar, ela vai ter os decompositores, que são aqueles seres que decompõem a matéria orgânica, os produtores, que são seres autotróficos, ou seja, têm a capacidade de produzir o próprio alimento, e vamos ter os consumidores, que são seres heterotróficos, que eles consomem outros para se alimentar. Sendo que aí a gente pode ter consumidores de vários níveis. Consumidor primário, secundário, terciário e por aí vai. Quando a gente pensa especificamente nos tubarões, para esse exemplo que eu vou dar, eles podem ter uma função de predador de topo. Ou seja, eles vão estar no fim da cadeia trófica. Ele sendo retirado da cadeia pode causar uma desregulação de toda ela.
o que consequentemente vai trazer danos ecológicos de diferentes tipos. Vamos para um exemplo aqui prático. Vamos pensar aqui um exemplo prático de uma cadeia bem simples relacionada a tubarões. A gente vai ter o fitoplâncton sendo o nosso produtor, o zooplâncton sendo o nosso consumidor primário, a sardinha sendo o nosso consumidor secundário, o atum sendo consumidor terciário e os tubarões sendo consumidores quaternários e sendo os predadores de topo. Só destacando, para quem não sabe, fitoplâncton e zooplâncton são organismos microscópicos que flutuam na água com uma limitada capacidade de locomoção. Bem, pensando aí nessa cadeia, se a gente tira os tubarões, o que vai acontecer é que os atuns vão poder se reproduzir mais, não vão ser tão predados. Consequentemente, eles vão ter um maior número. Só que isso vai gerar uma maior pressão nas sardinhas, e as sardinhas vão diminuir em número. Consequentemente, isso pode causar um efeito cascata aí de ir dando diferentes alterações nas populações que estão abaixo aí dos tubarões. E quando a gente vê essa maior pressão predatória, principalmente ali do atum para a sardinha, a gente tem o risco de causar extinção, né? A gente vai, como não vai ter tantos predadores de atum, eles vão estar se reproduzindo mais, a gente vai estar consumindo mais sardinha, isso não vai implicar que elas consigam se reproduzir mais e, consequentemente, pode levar à extinção desse organismo. Então, resumindo toda essa história, quando a gente pensa ali, temos o tubarão, ele faz o papel de predador de topo, regulando essa cadeia alimentar, a sua retirada vai causar todo o dano aí do topo para a base. E com isso a gente pode até ter extinção de espécies, já que não vai ter a sua reposição. Um outro conceito que eu quero trazer aqui para vocês é o conceito de capacidade suporte. Bem, primeira coisa, a gente tem que entender que existem populações. Populações são um grupo de indivíduos de uma mesma espécie. E dentro do ecossistema, ele tem uma capacidade máxima de suportar um número X de indivíduos de uma população. E esse número que o ecossistema consegue suportar, ele é regulado pela relação entre natalidade e mortalidade. Quando o número de indivíduos que estão nascendo são iguais ao número de indivíduos que estão morrendo, a gente atinge a capacidade suporte. Já quando o número de indivíduos que estão nascendo é maior do que está morrendo, a gente tem um crescimento da população. E o contrário, a gente vai ter um decaimento da população. Baseado nesse conceito, o que acontece é que muitas vezes o processo de pesca, o processo de extração de indivíduos do ambiente acaba ocorrendo em função da capacidade de suporte. Portanto, se estima a capacidade de suporte de uma população e se estipula um número que possa ser retirado de indivíduos abaixo da capacidade de suporte. Um número X, suponhamos que tenha 10 indivíduos, você pode retirar 3 indivíduos. Com esse número do que sobra ainda, que são 7 indivíduos, é possível ainda que essa população se mantenha estável, visto que eles estão com a taxa de natalidade superior à de mortalidade. Porém, como diz nessa notícia, o grande problema aqui é a pesca predatória. De acordo com o estudo, o uso de palangres e redes de cerco elas têm aumentado, dobrou nos últimos 50 anos, o que torna que haja captura da vida marinha sem discriminação, ou seja, não está tendo aí a captura de animais com esse cuidado de pensar em capacidade de suporte, de pensar na capacidade de resiliência, ou seja, de retomada, de se recuperar de uma perda da população desses animais. Consequentemente, causa esse risco de extinção que vem sendo discutido ao longo aí da matéria. Apesar da matéria ser bem simples, dá para perceber que dá para a gente discutir bastantes conceitos aqui de ecologia, como capacidade de suporte, como a questão da cadeia alimentar e das funções que as espécies desempenham dentro do ecossistema e como a ação predatória do homem vem degradando cada vez mais a nossa biodiversidade e colocando em risco muitas populações animais.
Bem, a última notícia que eu vou comentar aqui, ela saiu no site do OECO e se chama MPF investiga reuniões secretas do MMA que discutem extinção do ICMBio. Bem, essa notícia aí cheia de siglas, né? MPF, Ministério Público Federal, MMA, Ministério do Meio Ambiente e ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Essa notícia se relaciona à última lá que o Antônio também comentou no giro da semana anterior a esse, onde ele falou da diminuição do orçamento do meio ambiente em 21 anos. Como o Antônio frisou, a gente vem tendo aí um processo sistêmico de sucateamento da área ambiental aqui no nosso país. E o que a notícia traz é falando sobre um grupo de trabalho que ele foi criado lá em 2020, que ele tem a proposta de fundir o ICMBio com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Esse grupo ele vem se reunindo desde 8 de outubro de 2020. O que é um grupo de trabalho para a gente começar? Um grupo de trabalho é um conjunto de pessoas, geralmente especialistas de um assunto, para deliberar ações referentes a um tema. Então essas pessoas se unem, discutem um tema e deliberam um relatório final, onde elas vão propor alguma coisa. Por exemplo, propor uma nova lei. No caso desse grupo de trabalho, o grande problema já começa aí no grupo de trabalho, né? Na sua elaboração. Ele não tem nenhum especialista em conservação e ele é composto por 6 oficiais da Polícia Militar de São Paulo e um civil. Um outro problema se refere a atas. Para quem não sabe, qualquer reunião dessa de grupo de trabalho tem que ser emitida uma ata. A ata vai ser o registro escrito do que foi discutido. Porém, o que aconteceu aí nessa ata desse grupo de trabalho é que ele só listou os presentes nas reuniões e alguns tópicos genéricos, sem colocar o que realmente foi discutido, o detalhamento de tudo isso. Isso já é preocupante, né? Que a gente não tem uma transparência aí no processo do trabalho desse grupo. Como a gente sabe, apesar de ter a lei de acesso à informação, a lei de transparência, o que vem sendo feito nessas atas simplesmente é esconder informações. E isso gerou o interesse do Ministério Público Federal no Amazonas, o MPF-AM, e ele resolveu fazer uma audiência pública para discutir a falta de transparência desse grupo de trabalho. Essa audiência faz parte de um inquérito civil público que investiga o possível desmonte estrutural do ICMBio e o impacto que teria dessa fusão de ICMBio e IBAMA. Segundo os procuradores, eles salientam: é dever do Estado brasileiro assegurar que qualquer decisão administrativa tomada comprovadamente não implique em retrocesso ambiental, sobretudo sobre a Amazônia, e seja pautada em paradigmas de transparência e participação. Para deixar a questão um pouco mais agravante, a gente tem a questão política envolvida. Esse grupo de trabalho está no processo de finalização, ele tem a duração de 120 dias e ao final do grupo de trabalho ele emite um relatório final, como eu expliquei anteriormente. O que acontece é que esse grupo de trabalho, se ele pode ser ainda renovado, continuar mais 120 dias, mas a grande preocupação que tem quanto a esse relatório final é que está ocorrendo a eleição das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E no caso dos deputados, existe o deputado Arthur Lira, do PP do Alagoas, que ele é um candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro para ser o presidente da Câmara. E isso poderia facilitar aí uma eventual medida provisória, um projeto de lei para extinguir o ICMBio. O que é uma medida provisória? Medida provisória é uma medida editada pelo Poder Executivo, ou seja, presidente e todos os demais, com força de lei. E isso quer dizer o quê? Que ele vai valer como uma lei, mas posteriormente vai ter que ser aprovado pelo Poder Legislativo, ou seja, pelos deputados e senadores. Então, o grande problema desse caso é que existe uma preocupação desse relatório final gerar uma MP ou gerar um projeto de lei,
chegar ao poder legislativo, que no caso são os deputados federais e o Senado federal, e eles aprovarem isso considerando que exista um apoio ali maior de uma base do governo, ou seja, uma base do presidente Bolsonaro. Bem, mas apesar de ter todos esses problemas aí que vem tendo muito tempo, que a gente sabe que há um sucateamento sistêmico, o ICMBio vem perdendo força, o IBAMA vem perdendo força, profissionais estão sendo impedidos de trabalhar. A gente tem um ministro que ele tem um posicionamento totalmente contrário ao que se espera de um ministro do meio ambiente, tendo seus interesses como ruralista, que a gente já sabe do seu histórico e por aí vai. Por que é tão importante o ICMBio? Para a gente entender, o ICMBio foi criado lá em 2007 pela Marina Silva e ele é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Isso quer dizer o quê? Ele presta serviços ao Ministério do Meio Ambiente, mas ele tem a sua autonomia, entre aspas. O seu principal papel está na gestão de unidades de conservação, também realizar e promover pesquisas em prol da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental em prol da biodiversidade. Então é por isso que às vezes você vê lá pessoas relacionadas a ICMBio dando multa, dando vários autos de infração e por aí vai. Então, algumas outras coisas, por exemplo, importantes que o ICMBio faz é a gestão de populações tradicionais dentro dos parques. A gente sabe que ainda tem muitas populações tradicionais, como de caiçaras, quilombolas, índios, que ainda vivem dentro das unidades de conservação. Então o ICMBio faz toda essa gestão, dando um respaldo legal para que essas pessoas ainda consigam viver nesses locais, respeitando a legislação ambiental e respeitando a cultura dessas pessoas. Além disso, um outro papel importante do ICMBio é analisar o risco de extinção de espécies que estão dentro dessas unidades de conservação. Vale dizer que as unidades de conservação elas são mecanismos de proteção da nossa biodiversidade, de proteção de recursos naturais, de proteção da nossa cultura também. Sem as unidades de conservação, muitas das áreas aí riquíssimas e que tem espécies únicas, como por exemplo o sapo flamenguinho que a gente falou num post no nosso Instagram, já estariam extintas. E portanto a gente tem que lembrar também que as unidades de conservação prestam também serviços ecossistêmicos, serviços que indiretamente beneficiam a gente. E é dentro disso tudo ter um órgão específico para gerir esses espaços, ter esse cuidado da gestão de tudo isso é fundamental. A gente já sabe que o IBAMA não tem essa capacidade de suportar essa fusão, porque o IBAMA como um todo já vem sofrendo um processo de não conseguir executar suas atividades corretamente por falta de apoio do governo e, além disso, a fusão do ICMBio com o IBAMA só ia causar um agravamento nesses problemas que vêm ocorrendo no IBAMA. Mas, infelizmente, a gente sabe aí que vem tendo um sucateamento antes mesmo de começar o atual governo. Já houve um pedido dos antigos ministros do meio ambiente para não se mexer nisso. Porém, pode ocorrer ainda essa fusão se tudo der certo segundo os planos do nosso ministro do meio ambiente. Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias dessa semana. A gente teve aí falando de conceitos de ecologia, conceitos de educação ambiental e da política ambiental, como vem ocorrendo as coisas aqui no nosso país, esse sucateamento cada vez mais triste e lastimável que o Ministério do Meio Ambiente vem trazendo aí pra gente. Se você tiver algum comentário, deixa aqui na descrição, seja do vídeo no YouTube ou no podcast também. Tem a opção, por exemplo, no Castbox, você pode comentar o episódio. E qualquer sugestão de notícia ou de outro material que você acha legal a gente comentar por aqui, você manda pra gente no nosso Instagram, no nosso e-mail ou qualquer outra rede social que você acha mais fácil, que a gente comenta por aqui. Então um abraço e até mais, pessoal.